37 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal nessa semana por suspeita de participação em um suposto plano de golpe de Estado. Entre elas, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal também revelou detalhes de um suposto plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Uma semana que começou com a revelação de um suposto plano para matar um presidente eleito e um juiz da Suprema Corte. E terminou com prisões e dezenas de indiciamentos. A Polícia Federal monitorou a comunicação e o histórico de navegação na internet de 5 suspeitos de, supostamente, planejar um sequestro e 3 assassinatos. Segundo a investigação, os primeiros indicativos de que o ministro Alexandre de Moraes estava sendo monitorado no período pós-eleições de 2022 surgem a partir das análises dos dados armazenados no aparelho celular de Mauro Cid. O relatório detalha um roteiro de encontros e conversas do grupo formado por um policial federal e 4 kids pretos, militares treinados pelo Comando de Operações Especiais do Exército para missões sigilosas e que usam um gorro preto. O general de brigada da reserva Mário Fernandes e 3 tenentes-coronéis, Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo, e ainda Vladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal, que seria encarregado de fornecer informações sobre a segurança do então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Isso aqui é boicote. Todos foram presos, suspeitos de participação em um suposto plano que, segundo a Polícia Federal, começaria com o sequestro do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e terminaria com a morte dele, de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Os alvos eram identificados por apelidos. Lula, chamado de Jeca, seria envenenado. Alckmin era o Joca e Alexandre de Moraes, a professora. Poderia tanto ser envenenado como eliminado com uma bomba. O relatório da PF descreve o passo a passo do suposto plano em Brasília. Aqui no Palácio do Planalto, Fernandes criou e imprimiu uma cópia do documento intitulado Punhal Verde e Amarelo. Nele estavam listadas todas as etapas de execução do plano. Ainda no dia 9 de novembro, o general da reserva veio até o Palácio da Alvorada, onde o então presidente Jair Bolsonaro morava. De acordo com a Polícia Federal, ele trouxe o documento. Segundo a Polícia Federal, o documento descreve um planejamento de sequestro ou homicídio do ministro Alexandre de Moraes, incluindo as diligências necessárias que já estavam em andamento para identificar o aparato de segurança pessoal do ministro. E a lista que revela o alto poderio bélico a ser utilizado na ação. No dia 12 de novembro, o grupo fez uma reunião na casa do general Braga Neto, que fica neste bairro. Ele tinha concorrido às eleições presidenciais como vice de Bolsonaro. Mauro Cid também participou do encontro. De acordo com a Polícia Federal, aqui eles tiveram um sinal verde para ir adiante com o plano. 9 dias depois, segundo as investigações, os passos do ministro Alexandre de Moraes começaram a ser monitorados. Os responsáveis foram os militares Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima. O grupo se comunicava por meio de celulares comprados com nomes falsos. Segundo a Polícia Federal, eles estiveram nesta região, estudando vários trajetos que levavam à casa do ministro Alexandre de Moraes. De acordo com o relatório da polícia, a conexão do celular de um dos integrantes do grupo foi registrada na Asa Sul, região da residência funcional do ministro Alexandre de Moraes. Uma nova cópia do documento Punhal Verde e Amarelo foi impressa pelo general Mário Fernandes aqui no Palácio do Planalto em 6 de dezembro. No mesmo dia, segundo a investigação, Mauro Cid e Rafael de Oliveira se reuniram com Bolsonaro por meia hora. Um dia depois, Bolsonaro recebeu os comandantes das Forças Armadas no Palácio da Alvorada.
Segundo o então comandante do Exército, Freire Gomes, Bolsonaro apresentou a minuta de um decreto que previa estado de sítio. A minuta previa a criação de um gabinete de gestão da crise que teria como chefe o general Heleno e coordenador geral o general Braga Neto. A etapa do plano de captura do ministro Alexandre de Moraes começou no dia 8 de dezembro. Segundo a PF, o grupo ativou várias linhas telefônicas. Nos dias seguintes, o grupo visitou vários locais importantes para a ação. Voltaram à região da residência do ministro e vieram até aqui, no Parque da Cidade. O estacionamento foi um dos pontos de apoio no dia da tentativa de sequestro do ministro Alexandre de Moraes. Era 15 de dezembro. O primeiro integrante do grupo confirmou daqui que estava a postos. Outros 2 integrantes também trocaram mensagens. Antes das 9 da noite, a ação foi abortada. Segundo a PF, era uma operação clandestina batizada de Copa 22, que pretendia sequestrar e executar o ministro Alexandre de Moraes. Mas ainda há perguntas sem respostas. Por que o grupo abandonou o plano? Quem era Juca, o quarto alvo? Lula da Silva. Em um evento esta semana, o presidente Lula agradeceu por estar vivo. Eu sou um cara que eu tenho que agradecer agora muito mais porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Alckmin, não deu certo. O pedido de prisão dos suspeitos foi feito por um dos alvos do plano, o ministro Alexandre de Moraes, que no processo figura como vítima e juiz. Ele diz que a intenção do grupo era de extinguir a chapa presidencial vencedora e aponta tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falou com exclusividade para o Domingo Espetacular. Na medida que vão se revelando esses detalhes, não tenho dúvida nenhuma que vai reduzindo a força política daqueles que defendiam passar pano, que defendiam esses criminosos. Disse que o governo espera justiça. O que o governo espera é que a justiça seja feita, que o trabalho de apuração e punição dos envolvidos seja feita da melhor forma possível, de forma institucional, cumprindo o devido processo legal. A trama resultou no índice